Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente recebe aqui no Em Destaque o vereador de Cariacica, Lei Souza. Ele foi eleito pela primeira vez para o cargo, é a primeira vez que ele disputa também, disputou um cargo eletivo. Vai falar um pouco sobre o seu trabalho na Câmara Municipal de Cariacica, especialmente a sua bandeira contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Inclusive lançou uma cartilha que ele vai falar um pouco mais para a gente no programa de hoje. Lei, seja muito bem-vindo aqui ao programa de Destaque, um prazer te receber, viu? Tá, obrigado, Fabiano, pelo convite. É uma honra estar aqui num programa como esse, desse porte aí. E estamos aí para responder as perguntas aí. Seja bem-vindo. Lei, eu até na introdução, na abertura agora do programa, eu falei sobre a sua primeira experiência no cargo eletivo, Foi sua primeira campanha, inclusive você estava me falando. Quero conhecer um pouco a sua história. Quem é Lei Souza? Como que você chegou até ao cargo de vereador, a função do vereador lá na Câmara Municipal? Então, diferente do comum, Eu não venho de uma liderança comunitária, daquele serviço prestado mesmo ali com a máquina pública, A comunidade me elegeu, acredito eu que através de serviços trabalhados sociais, Eu consegui, há alguns anos atrás, idealizar e fundar a Associação Projeto Esperança. A gente começou ali a atender famílias carentes, depois a gente percebeu que essas famílias também precisavam de ocupações, de se profissionalizar, as crianças precisavam de se desenvolver mais, Até por conta da criminalidade que é muito alta na nossa região. Então a gente conseguiu então ali mover a comunidade para trabalhar, um grupo de amigos, a gente conseguiu alugar uma sede. E hoje o Projeto Esperança ele já funciona lá na região. Acredito que esse projeto também me deu uma certa visibilidade e a própria comunidade ela me lançou, me escolheu. Foi difícil digerir essa ideia, Eu sou também empresário no ramo de construção civil, mas eu acabei aceitando por uma causa e hoje eu estou aí para poder ajudar no desenvolvimento da cidade e também no desenvolvimento social, Bacana. Você falou desse projeto Projeto Esperança chama-se, Como que é esse projeto? Ele cuida exatamente do que lá? Então, nós temos diversas atividades que a gente entende que é uma forma preventiva, que minimiza a criminalidade. Então a gente entende que enquanto a criança está ali fazendo um curso de inglês, um curso preparatório, praticando atividade de karatê ou de futebol, ele está menos vulnerável à criminalidade, E pensando também nos pais, no desemprego, ainda mais em tempo de pandemia que isso fica mais evidente, a gente desenvolveu trabalhos como cursos preparatórios, cursos profissionalizantes. Então a gente acaba que atende toda aquela região 1 ali de Cariacica nessa forma preventiva e também de gerar oportunidade para essas famílias aí. Isso normalmente estão no contraturno da aula, Ou seja, estuda de manhã, à tarde ele participa do projeto. Exatamente. A gente tem várias atividades lá e funcionam em horários diferentes. Inclusive a criança ela tem que estar bem na escola para poder participar da associação, senão também não consegue. Também não pode, Isso é muito importante porque a gente sabe que o tempo ocioso das crianças, adolescentes, normalmente é o tempo que as drogas muitas vezes abraçam, O tráfico abraça. Então, quando a criança tem essa atividade paralela, isso ajuda muito e dirige, eu acho que direciona muito também o futuro dessa criança, Exatamente. Direciona e combate, gera oportunidade. A gente tem, por exemplo, meninas que foram medalhistas de ouro no karatê e que ganharam bolsa na faculdade. Legal. Então é transformador. Social ele transforma. Exatamente. Eu acho que o trabalho social, o projeto social, quando é levado com essa seriedade, ele pode transformar vidas, pode realmente, como a gente falou já aqui, mudar a realidade, pode mudar o futuro dessas crianças. Verdade. Às vezes a comunidade, o entorno conduz para um lado, mas o projeto ajuda a direcionar para o outro. E isso aí é mudança de vidas, Verdade. É isso. Vamos fazer o seguinte, Lei, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar um pouco sobre a atuação do vereador lá em Cariacica, como eu disse na abertura, especialmente o trabalho aí para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes. O mandato do vereador lançou uma cartilha, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O programa em Destaque volta já já.
Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o vereador de Cariacica, o Lei Souza. Aliás, eu até perguntei ao vereador aqui antes do programa começar, né, por que Lei? Ele me explicou que o nome é Wesley, mas todo mundo só chama de Lei, né? Só conhece como Lei. Virou já o nome de guerra, não é isso? É isso aí. Né? Vereador, vamos falar um pouquinho sobre essa cartilha. A gente abriu o programa falando sobre esse trabalho que o senhor tem a respeito desse tema, um tema que tem se falado bastante. A gente teve há pouco tempo, né, o dia que discute a questão da exploração e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, é um assunto que a gente vê ainda com muito intenso acontecendo na nossa sociedade, né? Crianças e adolescentes sendo abusados. E vocês fizeram aqui uma cartilha, né, exatamente para poder trabalhar esse assunto, não é? O assunto ele é muito relevante, né? O nosso gabinete protocolou também, Fabiano, um projeto de lei que dispõe um conjunto de ações de conscientização e combate à violência sexual contra jovens, né, crianças e adolescentes nas escolas no âmbito de Cariacica, né? Uhum. Eu tenho alinhado com o nosso secretário José Roberto, com a secretária de Educação, a forma como ele vai aplicar, né, essa semana ali de conscientização, essa matéria, né, caso o prefeito sancione a lei. E, em contrapartida, a gente também desenvolve um material próprio do nosso gabinete, né? Essa cartilha aí é um material nosso, em parceria com o nosso amigo lá, e o Luciano Ramos. Então a gente pretende disponibilizar para a rede pública e também distribuir nas pracinhas de forma gratuita. E além dessa cartilha também, a gente está inovando agora, né? A gente está desenvolvendo um trabalho totalmente diferente para atender o ensino fundamental, ou seja, aquela criança de menor idade, né? A gente descobriu que o celular, o tablet ali chama muita atenção da criança, né? E pensando nisso, a gente então começou a desenvolver desenhos para ensinar, para combater, né? E a gente também pretende disponibilizar para a comunidade de forma gratuita também. Um desenho com a linguagem apropriada, né? Bacana demais, olha, inclusive aqui a cartilha traz aqui algumas informações muito interessantes. Por exemplo, uma a cada 5 crianças sofre algum tipo de abuso sexual durante a infância, né? É um dado muito relevante. Tem outro dado aqui que traz para a gente, por exemplo, a divisão entre meninos e meninas, 67% meninas, 17% meninos, né, que sofrem abuso sexual. Enfim, outras informações aqui também muito interessantes que ajudam exatamente nesse combate, né, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu acho que quando a gente informa, quando a gente traz luz a esse assunto, e não somente ao pai, à mãe, ao familiar, ao vizinho, a qualquer pessoa, a gente ajuda a combater, porque ela pode ser um denunciante, né? Ela pode ver, olha, aquilo está acontecendo ali naquela casa, ele pode denunciar, para que algum órgão competente tome alguma providência, né, Lei? Esse trabalho a gente vai começar pelas escolas ali, meio que comunidade, mas a gente quer deixar bem claro que o importante é o pai, Fabiano. O pai buscar informação, os pais aplicarem nos filhos e principalmente avaliarem ali aquele conteúdo aplicado, né? Tem que começar também de casa isso. Muito bacana. Vamos falar sobre uma outra bandeira sua também no mandato, Lei, sobre a questão da defesa das pessoas com deficiência também, né? Um assunto também muito pertinente. A gente vê como ainda esse público sofre preconceitos, né, e é marginalizado na sociedade, de uma certa maneira, e, enfim, é uma bandeira também muito importante. Falta muita inclusão ainda, né? Muito. Hoje nós temos cadastrado lá na nossa rede aproximadamente 1.900 alunos que sofrem com ou portam, né, alguma deficiência, Sim. né? Então, assim, é um desafio muito grande, principalmente para os alunos autistas, né? Não havia ainda na prefeitura um professor especialista, então foi criado agora na gestão do nosso prefeito Euclério Sampaio, esse professor da educação especial, né? Nos próximos dias aí, então, a prefeitura vai efetivar 50 novos professores para começar a atender essa demanda. E eu acho que também nós precisamos de potencializar, Fabiana, as OSCs, né? Hoje nós temos algumas instituições, inclusive de utilidade pública, que prestam esse tipo de trabalho, né? Essas especialidades para essas crianças PCDs, mas que o percentual ainda é muito baixo. Ou seja, em Cariacica, se você juntar todas essas instituições, a gente não consegue nem atender 20%. Entendi. Então a ideia é buscar recursos, é incentivar e potencializar essas instituições para poder atender um número maior. Entendi. Outra bandeira do mandato, estou vendo aqui, que é a atuação na orientação, dando também assistência para combater a violência contra mulheres também. Algo que, infelizmente, a gente vê, vira e mexe, casos de feminicídio na nossa cidade, lá em Cariacica, em Vila Velha, na Grande Vitória, no estado todo, infelizmente, nosso país, né, mulheres que são vítimas de seus ex-companheiros,
simplesmente pelo fato de serem mulheres. Verdade. Nós protocolamos aí uma emenda, né, para o Poder Executivo, que dispõe para essas mulheres participarem do aluguel social. Já existe hoje um projeto de lei que permite o aluguel social para famílias vulneráveis, né? Então essa emenda, de repente, ela pode ser inserida nesse projeto de lei para que as mulheres abandonadas e vítimas de violência doméstica possam também estar ali inseridas nesse projeto e também receber esse aluguel social. Muitas das vezes o agressor, Fabiano, ele é machista, ele quase que não deixa aquela mulher trabalhar, entrar no mercado de trabalho. Sim. Então a mulher ela sofre aquela agressão e ela de repente tem medo de sair de casa, de não saber para onde ir. Então esse projeto é como se fosse um incentivo, né? Além da Casa da Mulher também, que a gente já começou a construir no bairro Rio Branco, né? Próximo ao Kleber Andrade, que está sendo ainda formatado aí, mas que vai atender as mulheres de Cariacica. Muito bacana. Nosso tempo está quase acabando, vereador, mas antes eu queria falar sobre uma outra atuação sua lá em Cariacica, que chama muita atenção, que é a situação da fiscalização das terceirizadas, das prestadoras de serviço. A gente sabe que muitas empresas contratadas aí pelos poderes públicos, às vezes não entregam tudo que deveriam entregar e muitas vezes criam até alguns transtornos, né, em vias públicas, principalmente na área de obras, né? A gente vê isso muito acontecer. O mandato está também ligado nessa situação, né? Sim, inclusive assim, a gente achava que Cariacica tinha uma prestação de serviço inferior pelo fato da renda per capita ser baixa, né, da receita, mas não é. Agora, como legislador e fiscalizador, a gente tem fiscalizado os contratos e a gente percebeu que, infelizmente, tem empresas que prestam serviço ruim e que devem ser fiscalizadas. São empresas que são pagas ali mensalmente, mas não prestam um serviço de qualidade. Empresas que, inclusive, em outro município prestam um trabalho bom, em Cariacica prestam um trabalho inferior. Não dá para entender isso, né? Isso Ela aí. recebe o dinheiro, recebe o valor lá que está em contrato, mas entrega em outro município e não está entregando lá na cidade. Então, tem alguma coisa errada nisso e realmente merece... está de olho. Tem que estar de olho, não é isso? Olha, o tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao vereador Lei Souza, ele que é do DEM, né? E, enfim, tem feito esse trabalho bacana lá no município de Cariacica. Quero dar os parabéns que é o vereador Lei Souza e deixar as portas abertas para voltar e trazer mais notícias lá do trabalho que tem sido feito em Cariacica, viu, vereador? Tá, eu que agradeço aí. Obrigado. Obrigado, viu, vereador? A gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá, tchau, tchau.